Tá faltando por enquanto só a Priscila e o André. Que até vai estar chegando aí também. E eles são de onde? A Priscila falou que está na faculdade e não poderá assistir Aí. hoje. Então vamos esperar só o André mesmo. Nossa, eu tô com um problema aqui com a minha câmera do computador e eu tô com um problema do meu áudio do telefone. Assim que ou vocês me veem ou vocês me escutam. Tá, não tem problema não. É melhor escutar, se não der para aparecer a imagem, não tem problema não. Isso aí, né? Arrumar isso pra próxima vez. Somos quantos, Fabrício? Somos comigo 6. Comigo somos 6. Tem mais uma pessoa que é possível que entre ainda, mas ainda não tá certinho, não. Então, por enquanto, nós 6 mesmo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. E agora sim, No comecinho sempre é assim, gente. Nós já pelejamos um bocado já, né, Carlos? Pô. Demóstenes perguntou da Priscila, e a Priscila é de Manaus. Manaus, perto da gente aqui, ó. Seu vizinho aí. Ó, Meu vizinho. E você é de onde, Carlos? A mais linda capital do Brasil, Belo Horizonte. Olha aí, BH, tem os amigos lá. você tá com sua autoestima com a cidade tá boa, a mais linda. Belo Horizonte, Belo. Ah, verdade. Pelo menos o nome é. Belo Horizonte. A gente trabalha aí com os amigos aí da Crescer aí em BH. Legal, cara. BH, a gente fala só BH mesmo, BH, Belo. A gente não fala o nome inteiro, não. Aliás, mineiro tem Maria de emendar, né? Em vez de falar Belo Horizonte, ele fala Belo Horizonte. Já come o helióide, né? Mas mineiro é gente muito boa. Eu tenho excelentes lembranças dos mineiros. Eu morei uma época em São Paulo quando fazia faculdade. E conheci uns amigos em Pouso Alegre. E, rapaz, quando eu chegava lá, eu era melhor tratado que da minha casa. Mineiro é hospitaleira, sul de Minas. Eu conheço Pouso Alegre. São muito gente boa. A Kátia está em qual cidade da Espanha, Kátia? Você tá? de Madrid. Nossa, minha conexão tá super tá horrível aqui. E Madrid, que ela falou? Uhum. Parece que está um pouco baixo o seu áudio. O áudio da Kátia, né? O do Demóstenes tá ok. Eu ouvi bem você aqui, Demóstenes. Tranquilo. obrigado, Carlos. Você está em Porto Velho, né? Rondônia. Foi em Porto Velho, Rondônia, terra do sol. Aqui tem 2 estações. Quente e muito quente. Legal, cara. Aqui é terra do sol. Aqui não tem tempo ruim, não. Tropical de altitude aqui. Frio os 3 meses do ano, mas não é aquele frio do sul, não. É um frio razoável, né? O ano passado deu 8 graus aqui, a gente estava morrendo, todo mundo. Porque o normal é 12, 11, né? Nessa época de inverno. Muito bacana.
Vamos só aguardar mais um pouquinho, gente, só para ver. Eu vi aqui, né? A Priscila falou que está na faculdade, a Ronaldo, ela postou no WhatsApp aqui. O André não postou nada aqui, não. Uhum. Enquanto isso, nós vamos continuar batendo papo aí. Ó, o Demóstenes já chegou com a caneta bonita ali, rapaz. Aí, ó. Negócio, hein? Caneta. É isso aí, rapaz. Eu gosto de uma caneta bonita assim, né? Rapaz, eu gosto de caneta. Eu tenho um estojinho aqui que eu não vou mostrar para vocês, não, mas tem um bocado de caneta aqui. Ó. Tem outra caneta bonita aqui. Essa é personalizada, tem meu nome aqui e tudo. Olha só, rapaz. Chique demais, né? Então, quer dar um presente que alega o Demóstenes? Dê uma caneta, né, Demóstenes? Opa, adoro caneta. Eu já colecionei também, viu, cara? Depois eu perdi minhas canetas. Não sei onde foi parar, não. Eu tinha, igual a você, tinha uma coleção de canetas. Oh, mas eu também gosto. Eu ganhei uma outra esses dias assim, que eu gostei bem dela, não tô com ela aqui não. Eu gostei bem dessa daqui também. Bonita. Tudo que tem dourado assim, tá? Eu gosto bastante. Rapaz, eu não sei por que quando eu entro na empresa, todo mundo vai escondendo as canetas, vai guardando. Eu não entendo. A minha esposa, principalmente. Você deve estar com a fama aí, não. Então, não muito boa aí. eu não entendi o porquê, eu não entendi. Colecionador. Colecionador. Quando alguém viaja, eu falo assim, opa, traz a gravata para mim de presente. Traz a gravata. Olha aí. Então, quer agradar o Carlos, dá uma gravata, pronto, a gente já sabe. O problema é se o cara foi engraçadinho, foi te dar um. Você quer uma gravata? Essa não, Fabrício. Essa gravata aí não vale não, né? É igual aqui, eu lembro, né, quando eu era criança, tinha muita brincadeira da cocada, né? Ah, não dá uma cocada, você quer uma cocada, cara? Dá uma... Não, né? Violência. Aqui em Minas fala cocão, né? Aquele toque na cabeça. Exatamente. Mas aqui, a Kátia deu uma... Tá vendo o que está acontecendo com a internet dela? Aí, enquanto isso, Parece que voltou lá. Mas estava baixo o volume dela. A imagem não apareceu, né? O volume parece que estava baixo. Uhum. Mas vamos ver o que pode ser. Deixa eu só pegar uma água aqui rapidinho. Tá bom, tá? Tranquilo, Demóstenes. Oi, tá me escutando? Tá ouvindo? Ah, perfeito. Tá baixo, mas tá ouvindo. Mas tá bom. Prometo que para a próxima vai ser muito melhor. Não, tranquilo. Você tá no computador, né? Tô. Uhum. Caiu. Opa. Caiu. A Priscila tá na escola, né? Aqui, o seu último áudio eu não consegui ouvir, porque eu tava aqui agitando aqui para... Não, tem a ver com a edição do vídeo, aquela inovação que eu fiz. Eu vou te mandar como que ficou. Eu peguei a imagem inteira, lógico, é inteira, mas ela ficou mais comprimida. Aquela que eu tinha dado um zoom e cortado, entendeu? Uhum. Eu te mando. Não, mas a ideia foi boa, sim. Você é o cara das ideias. Fica a mensagem dupla, né? Você falando e a escrita, quer dizer... E aí lá no final, quando você repete, eu coloco a imagem de novo, repetindo 2 vezes em vez de uma só, entendeu? Pego aquela imagem inicial, corto lá, insiro ela, você falando 2 vezes. Ficou legal, mas depois eu vou te mandar para você ver se a imagem ficou melhor agora. Eu tinha dado um zoom e um corte. É por isso que ficou. E aí, quando você achata a imagem para dividir a tela, aí ficou meio esquisito por causa do zoom, entendeu? Uhum. Demonstra, mas você é da região mesmo aí? Eu sou nascido em Goiás. Nasceu em Goiás? Eu sou nascido em Goiás. Só que em Goiás virou Tocantins, a região que eu nasci. Entendi.
E agora eu sou tocantinense, mas moro aqui em Porto Velho há mais de 40 anos. Eu só saí daqui para fazer faculdade. Entendi. Então Ó, você espera só um pouquinho. O André chegou com a gente aqui, só um minutinho. Tá ouvindo, André? Oi? André, tá ouvindo? André Merchan. Oi? Ele também tá por aí, acho que ele é 67, acho que é, não sei se é pro Mato Grosso. Acho que é isso, né? O André é da região aí também, acho que é Mato Grosso, se não me engano. Aqui no Mato Grosso é aqui perto. É divisa. André, tá ouvindo? Mandar uma mensagem aqui para ele. Manda no Águias aí. Eu sempre olho, demonstro o DDD, de onde que é a pessoa. Eu pego o DDD e já consulto, eu descubro de onde que ela é. Uhum. DDD. Aqui é assim, 1.000 quilômetros é perto para nós. Então, verdade, cara. a gente anda aqui nessa região, por exemplo, Minas, São Paulo, é uma cidade pertinho da outra, né? Acho que o André apareceu de novo aí. É verdade, você tem razão. As nossas cidades aqui próximas, 200 quilômetros, 400 quilômetros, não existe aquela extensão ainda, ou água, ou mato. Né? A mata que ainda tem muito forte, graças a Deus. Curiosidade de saber, tem como, em Porto Velho, tem como chegar de carro? Tem, né? Tem, você viria a BR-364, Tem como ela inicia ali em Cuiabá, e Cuiabá ela se estende até Manaus. E tem como chegar ou até em Rio Manaus Branco. de carro? Ou não? Já tem, Carlos. A estrada ainda não está 100% não, mas 80% já está. E Falta... aí pega uma balsa para cruzar o Rio Amazonas, é isso? Não entendi. E aí pega uma balsa na hora que for cruzar o Rio Amazonas, ou Solimões, será? Não, lá já tem uma ponte que é um espetáculo. Ah, é? Fizeram uma ponte ali que cruza, ela cruza toda a região, inclusive ela vai sair lá no tal do Careiro, né, que é a região boa de Manaus. Mas as pontes, no caso, que faltam, já são aqui mais no meio do percurso, né? Então, mas já tem como chegar de carro até lá. Porto Velho já tinha, eu sabia, porque tinha um amigo meu que trabalhava na região aí, ele ia de carro, tinha uma caminhoneta, né? Mas Manaus eu tinha essa curiosidade de saber, será que tem como chegar de carro ou só balsa e tal? Ainda é um pouco precário, mas já tem. Entendi. O pessoal já faz ela de carro. Entendi. Agora, para Rio Branco, aí já é tranquilo, não tem mais muito... A única coisa que a gente ainda vê ainda antiquado é que tem o rio, aí você tem que esperar uma balsa para atravessar de um lado para o outro. De Porto Velho, então, balsa... Rio Branco, você vai de carro, mas tem uma balsa para atravessar, entendi. E a balsa leva os carros. Exatamente. Né? Tem lá um rio entre um extremo e outro, que seria Rondônia e Acre, e aí tem aquela conexão através das balsas. Isso ainda é muito antigo. Nesse local já estão construindo uma ponte, mas ainda não terminou. Acho que entrou uma moça chamada Kátia. Kátia, agora estamos te vendo, Kátia. Estamos vendo e não estão ouvindo agora, né? Você está ouvindo a gente? Porto Velho tem quantos mil habitantes, Demóstenes? 600. É igual a nossa cidade aqui de Contagem, que é a nossa vizinha. Não, Contagem tem 700 mil. 600 mil, bom. Mas assim, Porto Velho ainda é uma cidade que falta muita estrutura. Porque aqui foi uma região, assim, de ciclos. Ciclo da borracha, ciclo do minério. Então, esses ciclos, quase sempre as pessoas vieram
exploraram e foram embora. Ciclo da borracha também, né? Ciclo da borracha, ciclo do minério, ciclo da madeira e por aí vai. Agora está começando a industrializar, onde cria uma estrutura diferente, né? Aí cria um mercado totalmente à parte. Mas é uma região rica. Uma região rica em minério, rica em agronegócio. Uma região do interior muito forte. Entendi. Temos uma cidade chamada Ji-Paraná, que eu considero ela uma Ribeirão Preto. Em um futuro, aí, 30, 40 anos, um local muito rico, que tem, além de ter muito agronegócio, tem muito minério. Então, minério. Então, é uma região muito promissora. Eu já ouvi falar, não conheço. Na verdade, eu não conheço. Eu só conheço até o norte de Minas. O nordeste e o norte do Brasil eu não conheço. Não. Eu conheço até o norte de Minas. Nem a Bahia, que é a terra do meu pai, eu não conheço. Eu conheço até o norte de Minas, quase na divisa, entendeu? Rapaz, eu já andei um bocado. Eu já andei por Minas, São Paulo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Amazonas, aquela região ali de cima, tem Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso e por aí vai. Eu tenho vontade de conhecer essa região aí. Até vamos pegar um voo rasteiro aí e vamos chegar aí em Porto Velho. Opa, já tenho parceiro aqui. Tomar um café com o Demóstenes lá em Porto Velho. Da melhor qualidade. E um café com queijinho, um negocinho. Embora o queijo seja daqui de Minas, mas o Demóstenes... Tem pão de queijo aí? Rapaz, de qualidade boa. A região aqui tem muito mineiro. E aí o que o mineiro traz é uma coisa boa como essa, pão de queijo. Beleza. O pessoal tá com um probleminha aqui na conexão, vamos aguardar mais um cadinho. Então, Fabrício, esse Zoom aqui, na hora que abre, às vezes, ele fica pedindo para baixar de novo. Aí eu dou um F5 ou ignoro e entro de novo e ele entra. Não sei se vocês estão tendo alguma dificuldade, igual o Tasso aquele dia, né? Uhum. Ei, Fabrício, tem um menino ali atrás? Oi? Como é que é? Atrás do Fabrício tem uma foto. Tem várias, né? Ah, sim, é. Meu filho aqui. Aqui, ó. Uhum. E minha esposa aqui. A Kátia falou que o computador dela desligou. Tem até que colocar uma foto mais atualizada, que já deu uma crescidinha. No dia que eu tava conversando com o Demóstenes aqui, Carlos, o reitor tava bravo, rapaz. Ele tava zangado. Tá. 10 vezes, né? 11. 11? Mas ele, deve ser que ele não estava acostumado a ficar em casa aquele dia e ele Entendi. estranhou. Só responder a Kátia aqui. A Kátia foi o computador dela desligou. Poxa. Lá no André, a internet lá que não é muito boa, ele mora numa fazenda. Eu não sei se a internet lá é via rádio, alguma coisa assim. Entendi. Vamos ver a galera então aparecer aí, ó. Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, Porto Velho. Tá na área aí. Tá faltando Madrid,
Manaus e aquele rapaz lá, o André. Ó, a Priscila tá digitando aqui, ó. No WhatsApp, deixa eu ver. Não digitou. Parece que estava digitando. Não, tá digitando, sim. Mas o Zoom é bastante estável. Ele é. Gostei da ferramenta. Interessante. Boa ferramenta. Ele suporta até quanto, Fabrício? 20, 10, 15, quantos? Não sei, acho que desse jeito nosso aqui, se não me engano, são até 100. Ó, maravilha. Mas Caramba! mas tem como fazer também, tipo como uma live, né, no YouTube, para a pessoa só assistir sem participar. Aí são, acho que até 1000, se não me engano, pode assistir. Uau! É Tá bacana. perguntando aqui, ó, se vai ficar gravado, quem não conseguir participar vai poder acessar, tá perguntando aqui no grupo. A Priscila, de Manaus. Acho que entrou a Kátia também aí, né? Caixa de Madrid. Vamos ver agora. Oi, Kátia. Quando nós vê, não ouve. Quando nós ouve, não vê. Estamos vendo ela direitinho, só não estamos ouvindo. Hein? Vou perguntar aqui. Eu vou dar uma melhorada na minha estrutura aqui para mim ter uma câmera. Eu não tenho ainda. E aí utilizar o desktop, né? Fica mais fácil, mais tranquilo. Tá usando celular? Estou usando celular. Mas tá bom a imagem. Tá bom. Tá muito bom. Eu tô no meu desktop. Parece que a Kátia, parece que ela não está com algum microfone conectado. E sem microfone não vai ter jeito, né? Porque é igual aqui, ó, para mim está aparecendo a opção aqui de mutar você, Carlos, de mutar o Demócio, mas não aparece a opção de mutar ela. Então ela tá sem microfone. Tem que ver a conexão lá do microfone dela, né? Vou fazer o seguinte. Vou dar uma ligada mesmo para ela aqui. Aguenta a mancadinha aí, gente. Tranquilo. Enquanto isso, eu demonstra, vamos batendo papo aqui, né, Demonstra? Vai. Bom, vai falando com ele aí, Carlos. Vai falando com ele aí como é que é editar os vídeos, se é tranquilo, se tem muito erro. Se queria lhe perguntar, Carlos, você me dá um norte aí para nós fazermos o trabalho. Tem que ser minucioso, né? Ontem, por exemplo, eu bati meu recorde, né? Eu editei 10 vídeos. Que isso, hein? Caramba! Você vai até assustar. Não assusta não, Demônio. Não é sempre assim, não. Eu bati meu recorde, foram 10 ontem. Porque é um curso novo que vai ser lançado, né? Uhum. E aí eu tava procrastinando, rapaz, semana que teve um monte de coisa essa que apareceu. Eu falei, não, hoje eu vou levantar 4 da manhã e vou fazer isso o dia inteiro. Levantei 4 da manhã, 4h23, passei o WhatsApp pro Fabrício. Aqui, eu tô trabalhando aqui já, tá? Já fez uma selfie. Fui dormir 1 da manhã, então, na verdade, eu fiquei 21 horas no ar. Mas eu Caramba! eu tinha ontem, eu coloquei como meta, eu falei, eu vou editar todos os vídeos hoje. Todos. Oi, tá me escutando? Opa, ouvimos a Kátia aí, ó. Opa! Opa! Então, Boa noite, Kátia.
você estava tentando me ligar, mas eu tô com um problema no meu telefone. Que eu escuto, mas eu tô Só com está microfone. meio baixo o seu áudio, mas nós estamos te ouvindo. Tá? E agora Tá meio baixo, mas nós estamos te ouvindo. Agora tá melhor? Agora está melhor. Você falou agora está melhor? Eu ouvi, agora está melhor. Tá melhor, tá melhor. Bueno, é que ontem a minha filha deixou cair água no meu telefone e assim eu consigo escutar, mas o meu microfone está estragado. Entendi. Ah, tá. Agora tá ouvindo a gente bem, tranquilo. Tô, perfeito. Ah, então beleza. Vamos deixar assim mesmo por enquanto. Deixar uma. Na próxima, qualquer coisa a gente ver como melhor. Amanhã eu já tenho que correr atrás do telefone. Ah, então beleza. Mas, gente, vamos. Vamos Oi. lá, senhores, boa noite. Tô falando aí, eu não Vai. participar, eu tava nervosa aqui já. Pois é, nós já batemos papo até aqui. Agora é bom você falar um pouquinho, inclusive, eu não sei se você está podendo falar, você deve ter que falar meio baixo aí, que aí já deve ser o quê? É mais de meia-noite, né? É 1h30 da manhã. Nossa. Caramba! Que coisa, rapaz. É 5 horas, né? Não fica abrindo a boca aí, senão eu vou querer dormir, ó. Tá doido. Mas, Kátia, eu fiquei muito feliz mesmo quando a gente conversou, assim. Você falou, né, na verdade, o Carlos me passou, né, a diferença de horas que era e tal. Aí eu mesmo já imaginei isso para essa pessoa participar, acho que vai ser meio complicado, porque começar lá 1h da manhã e tal. Mas aí na hora que a gente conversou, tipo assim, isso para você, não tem nada disso não, eu quero. Não, claro, não vai ser o horário que vai impedir de fazer essa mudança na minha vida, por favor. Ah, muito bom, muito bom. E tem até um vídeo que eu vou postar ele, acho que é amanhã, né? É o de amanhã, né? Que fala sobre as desculpas e tal. Poxa, o que mais tem, né? É gente que dá, mas eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. E você teria uma grande desculpa, assim, né? Então, estou bem feliz mesmo de você estar participando assim com a gente, não deixar esse pequeno incômodo, vamos falar assim, impedir, né? Muito bom mesmo. Maravilha. Gente, então, vamos iniciar aqui oficialmente. Tem o Priscila que vai ver depois, o André, depois a gente vê com ele aqui como que vai ser a melhor forma dele acessar também. Tudo aqui vai ficar gravado, então, se alguma coisa, né, se vocês quiserem revisar alguma coisa, dá pra gente, vocês podem ver depois, tá? Então, qual que vai ser o nosso objetivo aqui, né, nesses próximos 6 meses? Primeiro, como que vai funcionar aqui os encontros? Durante os 3 primeiros meses, nós vamos ter encontros a cada 15 dias, né? Os 3 primeiros meses, encontros a cada 15 dias, que tem como objetivo a gente construir junto os 3 pilares, né, que eu mencionei, que eu chamo da tríade para o sucesso, né, que eu mencionei lá na palestra de quinta-feira passada, que é clareza, mentalidade e ação, né? Então, durante esses 3 meses, a gente vai trabalhar essas coisas. Nos próximos 3 meses, nós vamos ter um encontro por mês, que aí a gente não vai ter mais um conteúdo específico assim, para conversar. Aí já vai ser o quê? A gente implementar aquilo que a gente conversar aqui, e além do grupo, né, do grupo de WhatsApp, que a gente vai poder interagir, vocês vão poder falar, enfim, qualquer dificuldade que tiverem, a gente vai ter um encontro por mês para, olha, como é que está aí? Está tendo alguma dificuldade? Enfim, para a gente se ajudar nesse sentido aí, tá? Mas a parte prática mesmo, vamos falar assim, a parte de conteúdo, a gente vai fazer nesses 3 meses. Então, o que a gente vai precisar também, né,
E assim, eu vou falar isso para vocês, porque preciso falar, mas como vocês estão todos, vocês já são pessoas diferenciadas, né? Mas muitas pessoas já querem ir lá na frente, né? Já quer começar o negócio lá mas como a gente vai ter 3 meses para conversar sobre essas coisas, nós vamos seguir uma sequência aqui. Eu preciso que vocês confiem em mim, assim, que essa sequência que eu vou passar é, na minha visão, a melhor possível para a gente alcançar o resultado, tá? Então, assim, é claro que a gente pode, né, conversar sobre outras coisas, tranquilo, mas sempre a gente vai sair de um encontro com clareza de algo a ser feito, tá? Sempre. Não, aqui, é claro que tem o objetivo também da gente, igual esse início de conversa que a gente está tendo aqui, já foi algo muito bom, né? Algo que talvez a gente talvez tenha até diferença, tenha dificuldade de ter isso com outras pessoas, né? Mas o objetivo mesmo é a gente sair de cada encontro com o objetivo, com uma coisa a ser feita. Na maioria das vezes, uma única coisa. Com dever de casa, né? Oi? Com dever de casa. Como se fosse, vamos chamar assim. E aí, qual que vai ser o nosso objetivo hoje? O início de tudo, né, o início para a gente alcançar alguma coisa, é ter a clareza do que a gente quer. Ok, só que a gente não vai começar por aí. Por quê? Vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Existem as pessoas que não têm clareza de onde quer chegar. Então, ela está caminhando, mas não sabe para onde. Então, enfim, está perdido. Tem quem já está caminhando, já sabe o lugar, mas tem as pedras no meio do caminho e não consegue chegar no lugar. Só que a maioria das pessoas tem, e é possível que vocês tenham, praticamente todo mundo tem, como se fosse um espinho no pé, vamos falar assim. Que esse espinho no pé impede de andar, né? Então, hoje, o objetivo nosso hoje vai ser conversar sobre esse espinho no pé, né? Aquilo que incomoda, aquilo que chateia. Porque o primeiro objetivo que a gente precisa querer ter vamos ver se vocês me ajudam aí. Qual que é o nosso primeiro objetivo que a gente, relacionado ao que eu converso lá com vocês no canal, né, sobre lei da atração, poder subconsciente, a primeira coisa que a gente precisa querer ter é o quê? Alguém tem uma ideia? Disciplina. Querer fazer o que é certo. Não. Não. Mas vamos lá, gente, tá tranquilo, sem grilo. Ver que tá tudo mais bom do que ruim. Isso aí. É isso aí, e é sentir que está mais. O mais, né? O Carlos vai ficar chateado aqui com o mais bom, né, cara? Porque... Eu ia falar entre gratidão e que, pois, como o exemplo que você pegou para mim, o vaso sempre está mais cheio do que mais vazio. Sim. Mas é isso aí mesmo. Mas, gente, é isso. E olha, presta atenção nisso, que isso assim, é realmente a coisa mais importante inicialmente, é sentir-se bem. Antes de mudar uma palha, antes de mudar qualquer coisa, antes de, enfim, qualquer coisa, sempre a gente quer, assim, a gente foi condicionado a isso, né? Tal coisa precisa acontecer para eu me sentir bem. Tal coisa precisa acontecer para eu me sentir bem. Mas é o contrário, né? É o contrário. Sentir-se bem faz com que as coisas melhorem. Sentir-se bem faz com que as coisas melhorem. E, muitas vezes, tem até, olha só, o vídeo mais visualizado do meu canal até hoje é um que eu falo exatamente sobre isso, que eu falo
essa afirmação transformou minha vida, né? Que é essa questão de a afirmação, a formação, né? Por que minha vida é tão perfeita? Então, a primeira mudança é simplesmente uma mudança de percepção. Sentimento e percepção. Sempre a tendência nossa, de praticamente todo mundo, é focar no que está ruim, né? O que está ruim grita mais alto do que o que está bom, né? Isso é muito comum, né? É uma conversa que eu tenho aqui com a Daniela, minha esposa, direto, assim, né? De quando acontece uma coisa boa, a gente tem que ficar, no mínimo, tão feliz do que quando acontece uma coisa ruim, proporcional, a gente fica, né? Então, por exemplo, um exemplo bobo aqui, mas vamos supor que, poxa, falte água, né, na nossa casa. Falta água. Nossa, a gente fica chateado, fica triste. Pô, não posso isso. Beleza. Mas quando tem água, normalmente a gente não fica feliz da vida quando tem, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa buscar é esse sentimento. Imaginar que como é que eu posso falar assim, olha? Seria assim, olha, mesmo se a situação... Deixa eu só dar um mute aqui no Demóstenes só um pouquinho. Daqui a pouco eu desabilito aqui só para... Basicamente é o seguinte. Beleza. Basicamente é o seguinte. Mesmo se a situação continuar como está por um tempo, eu vou me sentir bem. Faz sentido isso? Sim. Faz sentido, Kátia? Sim. Totalmente. Carlos também? Maravilha. E isso, gente, isso que eu estou falando para vocês foi colocado na prática, assim, foi provado, né, por mim mesmo, eu provei que isso realmente é verdade. Quando eu ouvia isso, né, enfim, vocês já estão no nível também, vocês já estudam bastante sobre isso, vocês sabem muito bem, mas quando a gente está começando e eu ouvia isso, eu falo, não, como assim? Né? Tô aqui na merda, como que eu vou sentir que tô bem? Mas é assim que acontece. É assim que acontece. Não, hoje eu vejo claramente que realmente é assim. Sentir bem faz com que as coisas melhorem. Sobre os seus áudios aí, já aconteceu, né? Aconteceu algumas coisas aqui que me chatearam pra caramba, e não é comum me chatear. Eu falei, já sei, vou ouvir o áudio dos sentimentos. Aquele de 15 minutos ao longo do dia. Sim. Cara, depois de 15 minutos ouvindo o áudio, parece que a chateação tinha passado. Bom. Você entendeu? Eu fiz, né, todos os áudios durante 9 meses, ouvi tudo. Mas esse dos sentimentos que você está falando de sentir-se bem, vira e mexe, eu ouço ele. Ou na hora de dormir, ou de manhã, ou ao longo do dia, faz bem demais. Sentir-se bem faz bem demais. Nossa, exato. Carlos, isso que você comentou, Carlos, de você ouvir os áudios pelos 9 meses, eu até tinha marcado aqui um asterístico, porque eu vou pulando de áudio em áudio, eu sou super perdida, e logo depois eu até queria que o Fabrício me desse uma dica, porque eu peguei também a reprogramação de todos os áudios, e logo depois, acompanhando mais vídeos seus, pois eu cheguei nesse vídeo da percepção, e qual que comece por aqui, pelo primeiro. E eu vou como que balanceando de um lado para o outro, uma semana eu escuto um, outra semana eu escuto outro, uma semana eu escuto para criança limitante, outra para... Nossa, eu tô super perdida aí, tá? Uhum. Não, mas você está no lugar certo. E aqui, como eu falei, né, um dos objetivos nossos é exatamente trazer essa clareza, e por isso que eu estou falando para vocês, que a gente vai seguir aqui um processo lógico, porque assim, gente, muitas pessoas falam, né, sobre, por exemplo, salto quântico, né, que é você já sair de um estado para um completamente diferente e tal.
isso realmente é possível. Realmente é possível. Mas eu, particularmente, vamos dizer assim, da linha que eu venho, né? A pessoa que mais impactou minha vida assim, foi o Joseph Murphy, né? E o que ele falava sempre conectou muito comigo, né? Que é o caminho da não resistência, né? Sempre trabalhar inicialmente com o caminho da não resistência. Então, o que eu vou passar aqui para vocês, esses 3 meses, é exatamente um caminho lógico, assim, um caminho que vai ser mais natural, porque essa questão de estar perdido e tal, exatamente, é puramente uma questão mental de às vezes a gente já querer ir vamos dizer assim, querer ir para o B sem passar pelo B, vamos falar assim, né? Aqui a gente vai na sequência certinho. Então, esse vai ser o nosso primeiro objetivo. E aí, o que eu quero, assim, aqui a gente vai se abrir bastante, o objetivo é esse, né? Então, se vocês ficarem à vontade para comentar sobre isso, vai ser bom para ajudar todo mundo. Tá? Então, o que eu gostaria que vocês, se vocês puderem compartilhar, vai ser bom, que é, por exemplo, imagina que apareça, trazendo essa questão de sentimento bom que eu estou falando, né? Mas imagina que apareça, se você encontra aí a lâmpada do Aladim. A lâmpada do Aladim. E ele te concede um desejo. Um único desejo. E esse desejo não é de algo físico, não é uma casa, não é um carro, não é que tipo de, vamos dizer assim, de sentimento que você gostaria de se livrar, né? Você pode até, inclusive, comentar o porquê e tal disso. Porque isso é a primeira coisa que a gente vai trabalhar. A maioria de nós tem uma coisa que é o carro-chefe. Você fala assim, nossa, isso aqui, essa coisa aqui, essa circunstância aqui da minha vida, me traz esse sentimento aqui. Então, o primeiro objetivo nosso vai ser tirar esse espinho, vai ser ressignificar esse sentimento. Tá? Então, se algum de vocês ficar à vontade em comentar, vai ser bom para a gente poder realmente... Vai lá, demonstra. O microfone dele aí tá... Pera aí, só um instantinho. Mute. Aí, acho que deu. Beleza? Beleza. É que eu tive que migrar da cozinha pro quarto porque minha esposa chegou e as cadelas ficam agitadas, enfim. Não, tranquilo. Ok. O medo. Pode falar por quê? Claro. Porque o medo, ele, no meu caso, ele desencadeia, por exemplo, o que o Carlos comentou ali, né? Sentimentos de escassez, aí ele traz lá a escassez da infância, etc. Ou seja, ele acarreta todo o resto. O medo de estar sozinho, o medo da velhice, o medo, a insegurança financeira, enfim. Tudo gira, no meu caso, eu já notei que em relação ao medo. E é o medo imaginário. Ele, na verdade, ele não existe, né? No entanto, ele está tão assim... dentro da minha mente, ele está tão grande, eu deixei que ele crescesse tanto, que hoje é muito complicado para eu controlá-lo. Não sei se essa é a minha palavra. Maravilha. Bom, eu gostei muito disso que você falou. E assim, gente, olha, vamos assim falar o que a gente sente mesmo, sem... Às vezes a gente fica um pouco receoso, né, de falar o que sente, falar, mas eu vou atrair e tal. Não, vamos falar o que a gente sente mesmo, porque eu preciso ressignificar. Então, isso aí que você falou foi importante. Que ele está tão grande que você não consegue controlá-lo, não é isso? Tá. E dentre esses vários que você mencionou aí, Demonstra, tem algum assim que é o que você sente que é o pior, vamos falar assim? Por exemplo, você falou medo da velhice, medo
enfim, de vários. Mas tem alguma coisa assim que é um É o medo de ficar só. medo de ficar só? É o medo do abandono. A origem eu não entendo, Fabrício. Mas o medo ligado à escassez financeira, à escassez, eu diria que do amor, né? As razões eu não compreendo, mas aquilo eu noto hoje, eu consigo observar que aquilo paira na minha mente ali meio que escondido o tempo todo. E eu busco durante o... Quando eu me levanto, eu me programo, entre aspas, para ter um dia bacana. Só que ali fora eu tropeço. Aí já começa a desencadear determinados sentimentos que normalmente giram em torno das circunstâncias que eu estou atualmente. E aquilo fica difícil de você se manter numa vibe boa, né? De repente você se vendo em uma outra situação, como você sempre comenta nos seus vídeos, e naquele vídeo principal lá que já tem mais de 500 mil visualizações, onde você consegue se ver bem, apesar de uma circunstância negativa. Durante o dia eu vou numa escala, digamos que começa em 100, eu vou caindo, quando chega no final do dia, já eu não tenho mais energia para poder me equilibrar, né? Então, o ponto central aí seria o medo de estar sozinho, a insegurança, a falta de confiança em mim, o medo da escassez, da falta do dinheiro, e aí aquilo vai crescendo e amontoando até chegar a um final do dia, digamos assim, que aí eu acarreto fazendo aquilo que eu comentei com você. Eu acabo indo para o boteco para fugir mais ainda da circunstância, né? Que não é a que eu desejo, a que eu almejo. Não, maravilha. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Kátia, você fica à vontade de falar assim, claro. com você? Nossa, estão com tempo aí? Com certeza. Hoje eu posso ficar acordada já para começar o dia. Pois nada, referente a algumas coisas eu me identifico, que disse o Demóstenes, mas na última, não sei, é como se fosse meio que uma impotência, eu não sei exatamente o que é, mas, por exemplo, eu acho que de sempre, quando eu era pequena, você começa tudo e não termina nada. Então, eu sempre me destaco muito quando eu vou fazer qualquer coisa. Eu começo sempre me destacando muito, muito bem. E eu só teria que dar continuidade e continuar fazendo a mesma coisa. Mas eu não sei por quê, qual a razão, o motivo, eu acabo abandonando e deixando coisas daquela caindo, e eu recomeço. Eu não sei se é alguma coisa de não merecimento, se mais uma vez você não vai chegar, você não... Eu não sei dar um nome para isso, sabe? Mas eu acho que alguma coisa que se identifique mais, ou seria isso, porque não pode, como eu comentei contigo na outra vez, né? Eu sempre vou a tope de tudo, e chega um determinado momento que eu só tenho que continuar fazendo o mesmo. E por algum motivo, eu já pensei, eu bloqueio e não dou mais continuidade. Entendi. Não sei exatamente que tipo de sentimento que sabe? Medo, como você me falou, te dá, a lo mejor, esse salto quântico de todas as consequências que seguramente virão por detrás disso, sabe? Tá. Agora, esse sentimento que você tem, essa, vamos dizer assim, essa desistência e tal,
isso te traz que tipo de sentimento, assim? De mais uma vez abandonei, sabe? De impotência, eu creio, sabe? De, por que eu não consegui lutar contra isso? Por que eu não consegui vencer e avançar? Não, não sei exatamente o sentimento. Uhum. É uma revolta muito grande, sabe? Uma raiva. Uhum. Tá. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, que tira seu sono? Ou você tem alguma outra coisa que tira seu sono? Que tira o meu sono. E alguma coisa que tira o meu sono, uma situação que eu tive em casa, no ano passado, e com os meus sogros, e quando eu sei que eles vêm pra cá, não consigo nem comer eles, sabe? Não consigo. Isso é a única coisa que tira o meu sono, na verdade. Tá. Porque, olha só, como eu falei, né? O objetivo principal nosso hoje, uma coisa é os objetivos que a gente tem, a gente vai trabalhar isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa é mudar os sentimentos que a gente tem atualmente. Então, o que eu preciso agora por isso que eu perguntei, o que tira o sono? Tipo assim, que coisa que faz você emitir um sentimento ruim, né? E esse sentimento ruim pode estar criando outras coisas. Então, no seu caso, seria essa questão, vamos dizer assim, o que as circunstâncias, vamos dizer assim, que te traz um sentimento pior, seria isso? Sim, sim. O simples fato de às vezes ver que o meu esposo vai conversar com o meu sogro, simplesmente de saber, hoje vai ligar. Só isso já me deixa nervosa. Só isso já me deixa nervosa. Sabe? Eu não quero saber absolutamente nada da minha vida. Se eu pudesse simplesmente, pode não eu desaparecer, mas que desaparecesse na minha vida, para não ter que escutar o nome e não ter que voltar a ter esse sentimento. Entendi. Sabe? Tá. Então, olha só, pegando o princípio que a gente está conversando aqui, de que aquilo que a gente sente volta, né? Aquilo que a gente sente volta. Então, assim, você percebe, falando assim, você percebe como que esse tipo de sentimento pode estar fazendo outras coisas voltarem? Só em falar já me deixa nervosa, já me deixa com frio na barriga. Olha só. Não, mas é bom você estar falando isso, porque às vezes é uma coisa que você não... assim, você sabia que se sentia assim, mas não tem a noção do quanto isso é ruim, né? Então, se essa é a coisa que mais te incomoda, e a gente vai conversar o como disso aqui daqui a pouco, mas o mais importante muitas vezes não é nem o como, é o querer se livrar de um determinado sentimento. Eu já tentei fazer essa carta de perdão e de não sei o que e tal, e não vai, já fui pra igreja, foi pra tudo, sabe? Não, mas beleza. Mas então é algo que você já tentou trabalhar isso. Já, porque não faz bem, não tem. É uma coisa que tem que superar, porque vai estar ligado pro resto da minha vida, sabe? O resto não. Porque eu tenho filhas no meio, querendo ou não querendo, eu sempre vou ter contato. Aí eu sei que eu necessito tirar da minha vida, porque a única coisa que me molesta de verdade nesse momento é isso.
Nada mais. Nada mais. Pronto. Ótimo. É isso aí que... Olha só, aí, gente, poxa, é demais isso. Vocês percebem como que não adianta a gente falar sobre alcançar, sobre como, vamos dizer assim, parar de procrastinar, como isso, como aquilo, se essa primeira questão não é resolvida? Isso é a base de tudo. Isso é a base de tudo, tá? Então, assim, Kátia, o como, vamos falar assim, ó, vou deixar a modéstia um pouco de lado, mas o como deixa comigo. Como você vai se livrar disso, a gente pode ter certeza que você vai conseguir isso. Eu tenho certeza. Mais claro que água. Que ótimo. Aqui. Que ótimo. E você já tem o que é preciso, que é o querer, né? Porque muitas vezes a resistência, principalmente quando é algo contra uma pessoa, né? Muitas pessoas têm isso, às vezes até com o próprio pai ou a mãe e tal. Às vezes é tão forte que a pessoa não quer soltar, né? Ela sente aquilo, mas ela não quer perdoar, ela não quer esquecer e tal, por mais que aquilo esteja sempre criando coisas novas, né? Então, assim, ótimo isso que você falou, ótimo, era exatamente o que eu precisava ouvir para esse nosso primeiro trabalho, que é essa questão do sentimento, tá? Carlos, você está participando aqui como tanto ajudando aqui e tal, mas fica à vontade também, eu quero ouvir você também. Meus medos também. Claro. Olha, já tem o quê? 1 ano e meio, né, que eu comecei a fazer treinamento seu, né? Primeiro eu fiz Mente Sã para o Dinheiro, fiz aquele revisadores, fiz os áudios, fiz um monte, né? Eu posso dizer que eu me curei de quase todos os meus medos, os males, procrastinação, escassez, medos em geral, eu acredito que eu me curei de quase todos. Mas ainda tenho medo. Que, assim, tem hora que eu me pego pensando por que isso ainda acontece. E, às vezes, o medo de ficar doente. Eu não tenho medo de velhice, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de escassez, eu acredito que daqui a pouco eu vou estar ganhando 40, 50 mil por mês, mas ficar doente, às vezes, ainda, você entendeu? Me bate esse medo. Não deveria, né? Mas bate. Principalmente quando eu evito muito ler notícia de doença, de morte, mas às vezes você lê, o cara morreu disso, morreu daquilo sem querer, ou você fica sabendo que um parente morreu disso, morreu daquilo. Então, esse medinho eu ainda tenho, não consegui me curar. Medo, às vezes, de ficar doente. E é assim, eu tenho 57 anos, tá, Demócio? Eu acho que eu sou mais velho aqui, né? Mais do que eu, né? Não parece, não. Eu tenho 57, essa juventude aqui, porque eu sou um cara muito alegre, né? Para você ter uma ideia, meu primeiro exame de sangue eu fiz aos 30 anos. Medo de ir no médico. Tô louco. Isso é antigo, né? E de 30 anos para cá eu fiz mais um. Acho que eu fiz 2 exames só de sangue até hoje. Esses básicos, para saber o que você tem. Porque se for no médico, o médico fala que tem isso, tem aquilo, então eu nem faço, entendeu? Então, assim, eu preciso me livrar desse medo, porque isso é emocional. Às vezes, por exemplo, o cara morreu de infarto. E aí parece que você começa a sentir dor, entendeu? Mas não é aquele medo, já foi pior, né? Depois que eu fiz os áudios, que eu fiz a reprogramação mental, que eu fiz a expansão de consciência, melhorou muito. Mas ainda tem um medinho lá, de vez em quando, de ficar doente. E uma outra coisa que é engraçado, Fabrício, muito engraçado, que eu não consegui descobrir o porquê, é só esses dois, tá? Porque, assim, eu já fui uma pessoa que tive muito problema financeiro. Hoje eu considero que eu não tenho problema financeiro. Mas parece que eu sinto falta dos cobradores, de alguém me ligar e me cobrar, entendeu? É um sentimento, cara. É um sentimento muito estranho. Sério, é sério. Olha aí, Demócio. É sério. Eu pego o celular aqui, eu acho que ninguém me ligou hoje, porque eu já cheguei a receber 53 ligações de cobrança num dia. 53.
Ninguém me liga me cobrando mais. O que acontece? Mas eu já sei o que acontece. Se eu continuar ter esse sentimento, eu vou inconscientemente gerar dívidas para ter que alguém me ligar. Esse eu já sei, viu, Fabrício? Como resolver. Agora, o da doença, eu preciso de uma ajuda mesmo, porque não é normal. O cara alegre, feliz igual eu. Já falaram que eu tinha 35 anos, porque eu sou presidente, muito brincadeira. Mas, de vez em quando, me pega pensando na possibilidade de ficar doente, entendeu? Não era para ser assim. Mas o resto, os áudios, a reprogramação, a expansão de consciência, eu já curei de tudo. Mas esses dois, realmente da doença, né? O outro Não, esse não. O da doença mesmo, velho, mas o outro foi surpreendente, rapaz. Que coisa. Que problema bom esse, hein? Que problema bom. Falta, não era para sentir, né? Não seja por isso, eu vou começar a ficar te cobrando o tempo inteiro. Cara, mas não é meu estilo também, então não vai dar certo. Mas, então, assim, isso chega, igual eu perguntei para a Kátia, assim, isso chega a tirar seu sono, vamos falar assim, de ser de noite, você ficar pensando nisso, assim, nessa questão da doença? Não. Isso é de vez em quando. Não é todo dia, não é uma coisa que me incomoda constantemente, não. É de vez em quando. Ocorre, é sazonal. Aí talvez eu possa começar a observar quando que ocorre. Não é sempre, né? Mas depois passa também. Fique tranquilo. Eu sempre brinco, né? Que eu vou ficar igual o Silvio Santos. Chegar a 88 anos trabalhando e com saúde. Maravilha. Maravilha. Mas isso me incomoda. Você falou alguma coisa que incomoda. Isso, se eu tivesse como pedir o gênio de Aladim para tirar esse sentimento, eu pediria, entendeu? Ótimo. Mas é bom você falar isso. Então, assim, hoje, vamos dizer, se você não tem mais nenhum padrão de pensamento, que é aquilo que fica o tempo inteiro ali. Não, né? Foram todos removidos com os treinamentos que eu fiz, seus os últimos. Eu acho que eu fiz 5 treinamentos, eu sei. Eu até perdi a conta. Não, maravilha. Então, assim, muito bom você falar isso, que mostra... Mas esse me incomoda, ainda me incomoda. E eu preciso realmente eliminá-lo. Bacana. Não, bom demais. Demóstenes, quer comentar mais alguma coisa sobre o seu assim? Ou tá? O que você comentou? É isso mesmo. Depois que você falou aquilo que tira o sono, eu diria que o número 1 deles é o financeiro. É o medo, a escassez e tira o sono. Isso realmente me desequilibra. Porque vai gerando outras e outras e outras situações dentro do contexto total. Você já levanta pensando que não tem um dinheiro para pagar determinada coisa e aquilo vai, e chega no final do dia, aquilo tá um gigante, né? Mas, Carlos, eu quero ter, sinceramente, essa sua preocupação aí de alguém me ligar. Alguém te ligar, Demóstenes, te dá o telefone do Carlos. Então, olha, ele vai ficar perturbado durante o dia. Mas é sério, eu senti falta um dia desse, como ninguém me ligou hoje. Carência de... Não é abandonado. Na verdade, isso é uma carência, né? Não, mas é isso, gente. Tá, não, mas é bom você comentar isso. E assim, você importa de comentar lá, a gente conversou aquele dia, você importa de falar, você falou do valor, né, que você tem em dívida e tal, você importa em falar aqui? Não. Hoje tem mais de R$1 milhão em dívidas. Beleza. Essa é uma situação aí bastante complexa. É normal de tirar o sono, normal, né? Mas aí eu gostaria, Carlos, você pode comentar um pouco assim sobre como que foi assim, né? O Carlos, quando a gente se conheceu, começou, né, enfim, começou a acompanhar, a questão principal dele era essa também.
Mas depois, principalmente depois que a gente começou a trabalhar junto, algumas coisas começou a resolver. Tem como você comentar um pouco, embora tenha um vídeo lá, né? Tem até um vídeo de você falando, Cássio, mas ao vivo aqui acho que fica melhor. Você pode comentar um pouco assim? As minhas não eram tanto igual do Demóstenes, não, mas eu acho que passava de 300 mil. E o que é pior que eu estava desempregado, né? Eu fiquei 3 anos desempregado. E depois que eu comecei a fazer as afirmações, as afirmações, comecei a ouvir os áudios, e eu comecei a realmente ter o sentimento, né? De ter as contas em dia. E aí eu comecei a ir negociar essas contas. Foram várias negociações assim que pareciam improváveis, mas aconteceram. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma empresa aqui em Minas, chama BV, tem um bichinho aqui, chama BV Financeira. Ela é uma empresa que financia veículos, ela financia empréstimo pessoal, etc. E eu devia essa empresa R$7 mil em 2015. Agora, em 2018, estava 38, 39 mil reais, mais ou menos a dívida. Então, assim, eu tinha várias dívidas nesse montante, 38, 39, 40, aí dava esse montante que eu te falei. E aí eles ficavam me ligando, aí ela ligando, tá vendo? 50 vezes. E aí eu falei assim, olha, eu estou desempregado ainda, estou começando a trabalhar agora como autônomo e tal, não tem como pagar. Aí eles foram abaixando. E eu olhei lá no site, a dívida estava 38 alguma coisa. Abaixando, e chegaram em R$1.700. Se o senhor pagar hoje R$1.800, R$1.700 à vista, nós vamos tirar seu nome do SPC e tal, papapá. Eu falei, eu não tenho R$1.700. Aí depois, no final, ele falou assim, faz uma proposta aí, quanto que o senhor dá pela dívida aí? Pra gente resolver esse assunto. E aí eu firmei o pensamento positivo que eu já tinha tido, falei, dou R$500. E eles aceitaram. Então, paguei uma dívida de 38 mil com R$500. DV financeiro. Tem um documento aqui. Depois teve um outro caso que a própria empresa me ligou. A dívida também girava mais ou menos em torno de R$40 mil. E eu conferi isso lá no site deles. E a dívida original era 9 mil. Eles me deram 95% de desconto, também caiu para R$500. Eu também paguei R$500 numa dívida de 39 mil. Aí eu falei, bom, já que o negócio está assim, eu vou atrás de todo mundo para negociar, né? Aí eu fui atrás do Bradesco. O Bradesco eu devia R$56 mil. Eu estou te falando, talvez passasse até 300. Eu estou falando 300, mas acho que passava, viu, irmão? Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, eu quero pagar a dívida, mas eu quero 90% de desconto. Eu falei isso lá no banco, entendeu? Quero pagar 5.600. Aí eles riram da minha cara, né? Aí, não tem jeito. Aí a gerente me ligou, não, nós vamos te fazer uma proposta de pagar R$21 mil. Eu falei, não, eu quero pagar 5.400. Beleza, aí não consegui sucesso, não. Mas eu escrevi para o banco, mandei o e-mail, mandei carta, tal, que eu queria pagar a dívida, tinha interesse, tal. Aí o banco me mandou a proposta aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Ó, dá para ver aqui, ó. Consegue ver aí, ó? O valor? 56 mil, deixa eu ver, peraí, deixa eu chegar a câmera aqui. Para de mexer. Tá vendo aí? 56 mil? Uhum. Sim. Viu, né? Aí eles me deram desconto de 80%. Caiu para R$11 mil. Eu negociei e estou pagando, entendeu? Então, assim, é ir lá e negociar, irmão. Você tem que pensar, sentir e agir. É o que eu estou fazendo com as minhas dívidas. Teve outros de 20 mil que estou pagando 2 parcelados. Por isso que eu te falei, eu acho que passava de 300 mil. Agora eu tenho que somar aqui para te falar. Mas você viu aí, só o Bradesco, mais a BV e mais essa outra financeira, 50, mais 40, era 130. E eu paguei quanto? 11 mais 1.000, 12 mil reais. Uma dívida que era 130 mil, entendeu? Quer dizer, 90% de desconto. E é isso mesmo. Os áudios eu ouvia e tendo o sentimento que ia resolver, e tá resolvendo. Eu acho que é por isso que eu tô com saudade dos caras me ligando, entendeu? É verídico, cara. Quando você acredita,
quando você faz os exercícios, quando você age, o como não importa. Eu falei que ia pagar todas as minhas dívidas em 2019. Só tem uma que eu não negociei. Eu tenho uma outra dívida com um amigo meu, mas esse amigo mesmo, ele falou, quando você puder, você me paga. Deu um dinheiro para ele, me emprestou, né? Não tem SPC nem nada. Mas dívidas assim, de bancos, financeiros, etc., eu negociei 13. Só tem uma para negociar e não deve dar mais que R$ 5.000. É porque é lá no interior também, eu passei uma temporada no interior, tem que ir lá ver como é que tá, entendeu? Bancos e financeiras só tem uma única dívida. Eu negociei 12 ou 13 dívidas. Nesse formato que eu falei para vocês. Pedindo desconto, chorando, falando que não podia, papapá, e eles fizeram. Mas eu fui com pensamento, com sentimento e com ação, como diz lá o cara do livro Ciência para Ficar Rico, né? De uma certa maneira, ou de uma certa forma. É isso aí. Maravilha. É muito... Parabéns. Assim, Carlos, para mim, isso que você fala, rapaz, é tudo que eu procuro passar nos vídeos, que é pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação. Mas tudo começa pelo pensamento e sentimento. O começo é isso. Porque, assim, por exemplo, quando a gente fala, né? Hoje, para mim, não. Porque, para mim, tanto que quando o Demóstenes, a gente estava conversando nessa semana, ele falou o tamanho da dívida e tal, sinceramente, para mim, não deu nem... Normalmente, quando você fala, né, R$1 milhão, nossa, que... Assim, para mim, eu já ouvi tanta coisa que, para mim, o valor X, enfim, é indiferente. É indiferente. Então, assim, a primeira coisa mesmo, e aí isso aqui eu vou falar especificamente para o Demóstenes, mas vai servir para todos vocês, que é o que a gente vai trabalhar nesses primeiros dias aqui, que é essa questão do sentimento, que existem basicamente duas coisas que a gente precisa para mudar um sentimento e para, obviamente, também resolver o problema. O primeiro é acreditar que é possível. Tá? Então, por exemplo, Demóstenes, como que você sente assim? Você fala, por exemplo, não, é possível eu me livrar dessa dívida aqui? Você tem o sentimento de é possível? Hoje eu tenho falado isso. Hoje eu acredito que é possível. Tá. O que me perturba é sempre o como, porque eu fico preocupado também com ele. Eu não foco só, não, é possível, e fazer o que o Carlos explicou. Eu fico sempre querendo gerar um como. Tá. Mas, e aí sempre, lembra aqui, gente, isso que vocês fazem, tudo que vocês fazem é o padrão, é a programação. E o que a gente vai trabalhar aqui nessas primeiras semanas é exatamente essa programação que gera isso que mais te incomoda. Tá? Então, precisa de duas coisas. Primeiro, acreditar que é possível. Se a pessoa ainda não acreditar, existe uma forma de acreditar. Tá? Existe uma forma que tem uma... vez por outra eu estou dormindo assim, e aí me vem uma afirmação que eu acho extraordinária. Né? E me veio algum tempo atrás, e eu inclusive escrevi ela por um bom tempo, que serve para tudo, para acreditar em qualquer coisa, que é: porque é perfeitamente possível. Porque é perfeitamente possível. Então, quando você não acredita ainda que é possível algo, que esse é o primeiro passo, acreditar que é possível, porque é perfeitamente possível. Por exemplo, eu fiz isso nas metas que eu tracei aqui para a minha empresa para esse ano. Né? Eu tracei uma meta muito diferente do que é o faturamento atual. E eu tracei essa meta naquilo, tipo assim, depois eu olhava e falei, não, mas isso aqui
não, isso aqui não vai acontecer, está muito diferente, tá muito... E aí me veio esse insight, porque é perfeitamente possível. Então eu comecei inicialmente a escrever, depois no áudio, que eu uso áudios, né, eu faço os áudios para mim, comecei a colocar por que é perfeitamente possível, no meu caso, a meta é de 2 milhões de faturamento esse ano. Né? Por que é perfeitamente possível faturar 2 milhões de reais em 2019? Por que é perfeitamente... Repetindo, né? Um negócio pronto, está aqui na minha mente. É possível. É possível. E com esse sentimento de ser possível, aí vem o que você falou do como. Né? O como surge mesmo. Né? Que, no meu caso aqui, bom, no mês que vem, né, eu e o Carlos, a gente vai para o Rio de Janeiro para participar de uma imersão lá e tal. Que, para mim, esse é o como. Né? De pessoas que já fizeram muito mais que isso, cara, o como está aqui. Né? Então, a primeira coisa é ver se realmente acredita que é possível. No meu caso, eu precisei fazer isso porque é perfeitamente possível, porque eu não acreditava. Beleza. Depois, o segundo passo é a consciência de que já está resolvido. O segundo, a consciência de que já está resolvido. E aí, isso pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, no meu caso, hoje, sobre essa meta, eu agradeço. A forma de eu sentir isso é agradecendo. Sou muito feliz e grato por ter faturado 2 milhões de reais até o fim de 2019. Isso me traz a consciência de que já é real. Então, no seu caso, demonstra, se você realmente já acredita que é possível, quer ver? Um exemplo aqui. E aí eu vou fazer uma coisa aqui para todos vocês, para facilitar isso, a questão do áudio, que é o seguinte. Deixa eu só achar aqui o que eu tinha feito. Um áudio subliminar para cada um. Vai ser... Vai que cola, né? Hã? Vai que cola, né? Não, mas assim, não vai ser inicialmente completamente personalizado, mas vai ser um que vai trabalhar essa primeira questão que vocês mais precisam. É incrível isso que você comentou aí, Fabrício, de não importa como, do seu faturamento, por exemplo, né? Eu comecei no dia de fevereiro a escrever, porque eu estou muito feliz e agradecida pela minha renda de 10 mil euros por mês. Uma coisa assim, enorme para mim, nesse momento. E nada, eu comecei a escrever. Por isso que eu te digo que tem esses altos e baixos, vai, não vai, sabe? Eu digo que quando a gente conversou, acaba se sabotando. Então, eu comecei a escrever, pois, por que eu tenho essa renda, porque eu sou muito feliz e agradecida pela renda, sou muito feliz e agradecida pela minha vida, pela minha casa, e um monte de coisa. E sempre juntar o como. E as coisas, como você disse, os slides vão vindo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e começam a vir um montão de ideias, e nada, e porque chega no momento, eu paro, sabe? Eu paro de lá e falo, não, a Loberron, 10 mil é muito, depois vamos abaixar para 3. E de que abaixa para 3, fala, sabe? É como você a sua meta de 1 milhão e quando você colocou, não importa. O como vai vir, desde que você acredite, o como vai vir. E você dando esse exemplo, pois eu lembrei desse... me veio o que o Carlos comentou, o pensamento e o sentimento. Eu tinha o sentimento. No momento que eu perdi o sentimento, não iam juntos nem mais o pensamento, sabe? Eu não conseguia. No momento que eu perdi o sentimento que eu podia, eu não sabia mais o que fazer. As ações a fazerem para chegar nesse meu objetivo, e nada, caiu. E deixei. Não, ótimo. Não, é exatamente isso, né?
Se, assim, aquela frase, aquela velha e famosa frase, né? Se você acredita que pode ou não pode, de qualquer forma você está certo, né? Então, isso é realmente o começo de tudo. Na verdade, sim, o começo de tudo mesmo, quando você quer alcançar algo, é o desejo, né? O desejo mesmo de fazer aquilo. Sem o desejo, até o poder subconsciente fala, se você não tiver o desejo, você não levanta uma pena do chão, se você não quiser. Tem o desejo? Sim. Próximo passo. É possível alcançar esse desejo, né? Já acredita que é possível? Já usar alguma forma de sentir que aquilo já é uma realidade. E, no meu caso, eu gosto sempre de trabalhar com, vamos dizer assim, com algo que tenha a menor resistência possível, né? Então, por exemplo, a gente a pensar, tudo é possível. Então, por exemplo, é possível o Demóstenes sair de 1 milhão negativo para 1 milhão positivo em um ano? Sim, é possível. Tudo é possível. Mas vocês concordam que é mais difícil de acreditar? É mais difícil de acreditar, né? Então, eu particularmente gosto de ir aos poucos, tá? Então, por exemplo, uma afirmação que pode ser usada, por exemplo, para questão financeira, seria: por que é tão maravilhoso a tranquilidade financeira que eu tenho agora? Né? Por que é tão maravilhoso a tranquilidade financeira que eu tenho agora? Isso, se já acreditar que é possível, por que é tão maravilhosa a tranquilidade financeira que eu tenho agora? Então, Demóstenes, essa, na minha visão, é o primeiro passo, tá? Se você já falou se você acredita que realmente é possível, se esse passo já está ok, então o próximo passo seria ter o sentimento da tranquilidade. Ter o sentimento da tranquilidade. O como vai ser através de um áudio que eu vou fazer para cada um de vocês e para quem, mesmo para os outros também que não estão aqui presentes ainda, que vai ser o quê? Eu vou fazer a junção de um áudio. Lá no portal Reprograme-se, né? Tem um áudio lá que é um áudio Por que minha vida é tão perfeita, né? Esse áudio é fantástico, fantástico mesmo, porque você vai quando você está com muitos problemas, é difícil você pronunciar isso, né? É difícil pronunciar, mas ouvir você consegue. Mesmo que inicialmente é um pouco incômodo, a gente fica resistindo, não, mas não é perfeito, não. Mas ouvir é mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse áudio e vou inserir nesse áudio, vamos dizer assim, o sentimento do que cada um de vocês precisa no momento. Beleza? Então, no caso do Demóstenes, vai ser isso, né? No caso do Carlos, vai ser a questão da doença. No caso da Kátia, a questão com os sogros, não é isso, Kátia? Uhum. Beleza. Gente, só isso, assim, só essa mudança inicial de sentimento, poxa, é fantástico. É fantástico, tá? Então, o que eu preparei para a gente conversar hoje, que vai ser o objetivo até o nosso próximo encontro, e aí é lógico, né? Cada um aqui tem sua rotina, vocês vão continuar fazendo o que vocês fazem, eu vou continuar, mas o objetivo principal vai ser sentir-se melhor. Sentir-se melhor. Esse é o nosso primeiro objetivo aqui. Fabrício. Sim. Aquela frase que você usa, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Uhum.
eu a repito durante o dia. Uhum. Principalmente quando eu vejo que eu estou assim, muito agitado, eu a utilizo. Uhum. Essa programação, ela me ajuda em que sentido? Tá. Na hora que você falou aí, e eu até... É um vídeo que eu vou postar sábado, onde eu mostro esse papelzinho aqui. Esse papelzinho, eu acho que não vai dar para vocês lerem, que tem um reflexo aqui, não vai dar muito claro. Mas está escrito aqui: Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre esse bem utilizado em minha vida, e a consciência é a única realidade. É uma frase que eu gosto muito também. Isso aqui, antes de ter áudio, antes de tudo, a primeira coisa que eu usava, isso aqui eu aprendi com o Marcos Trombetta, a fazer isso aqui, a fazer não a frase em si, mas quando você quer acreditar em algo, quando você quer acreditar em algo, você repete, né? E tem um vídeo do Bob Proctor também que fala sobre isso. Então, o que essa programação faz? O objetivo dela é o objetivo da não resistência. Vamos lá. Uma pessoa que acredita, a maioria das pessoas que acreditam em Deus, ela sabe que Deus satisfaz todas as necessidades. Está lá na Bíblia, Jesus fala lá com as pessoas, para de se preocupar, se Deus supre, né, vestimento até para os pássaros e tal. Então, a gente já sabe daquilo, só que aquilo não está impregnado. Não está impregnado. Quando você tem isso impregnado, essa programação ela te traz basicamente confiança e tranquilidade. De saber, olha, eu não sei como, mas Deus sabe. Né? E isso é uma coisa que é pura questão do que a pessoa acredita. Se for para uma pessoa lá do outro lado do mundo, ela pode falar: Alá satisfaz todas as minhas necessidades. Ou ela pode, se ela acredita na imagem de não sei o quê, essa imagem provê, né? Não importa qual que é o importante aqui. Pegar é o que eu falei no vídeo passado, né? Pegar algo que a pessoa já acredita e potencializar aquilo. Então, o objetivo dessa frase é essa. É pegar algo que você já tem dentro e que vai te trazer mais confiança. Entendeu? Entendi. Então, o objetivo é esse. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou até pensar melhor e, de repente, amanhã até entro em contato com vocês por WhatsApp para a gente pensar numa frase que fique perfeita assim mesmo para a necessidade de vocês nesse primeiro momento. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer nas 2 primeiras semanas é trabalhar esse sentimento. E aí, como eu falei aqui no início, eu peço que vocês confiem em mim que isso é realmente o melhor para o momento. Beleza? Antes da gente falar, eu sei que a questão, tanto o Demóstenes tem também, né, a questão da procrastinação, de saber o que fazer e não faz, a Kátia também tem. Isso vai se trabalhar. O que vai acontecer, gente? Vocês vão perceber isso. Na medida que a gente for trabalhando o que é preciso primeiro, a sequência lógica, na hora que chegar um pouco mais à frente, tem coisa que não vai nem fazer sentido mais. Tipo assim, você tá pensando, não, isso aqui não preciso mais mexer com isso aqui não, isso aqui já está tranquilo. Tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro objetivo. Trazer um sentimento de paz, de tranquilidade. Tá? Quer dizer que isso vai acontecer assim? Não. E aí, existem duas coisas importantes que vão potencializar isso. Uma dessas coisas é o seguinte. Então, qual que vai ser a técnica? Eu vou criar um áudio específico para vocês. Se vocês ouvem qualquer outro, deixe de ouvir qualquer outro e use esse que eu vou enviar.
O que que vocês vão fazer quando tiver ouvindo o áudio? Aí você deve ter visto isso aí, Carlos, nesse treinamento novo, que eu falar sobre ancoragem, né? O que é ancoragem? Aí é uma técnica de programação neurolinguística, né? É você ter, vamos dizer assim, conscientemente um determinado sentimento. Então, o que vai acontecer? Quando vocês estiverem fazendo ali a reprogramação, em algum momento o sentimento ali vai ser bom. Qual que é a dificuldade que muitas pessoas têm? Ela faz, na hora que está fazendo ali, maravilha, o sentimento é bom, mas depois que volta para a realidade, vamos falar assim, a programação, ela fica por um tempo ainda, né? A programação anterior. Foram décadas para ser construída, então ela fica por um tempo. Então, o que vocês vão fazer? Quando estiver ali ouvindo o áudio, vocês vão fazer esse gesto aqui, olha. Simplesmente isso daqui, ó. Olha aqui minha mão. Isso aqui, ó. Ouvir o áudio, trazendo o sentimento e fazer isso aqui, tá? Isso aqui é uma âncora de PNL. Como que isso funciona? Quando você tem um sentimento, e vocês vão fazer isso, sei lá, faz isso de 3 a 5 dias para ancorar isso mesmo. O que vai acontecer? Quando você tem um determinado sentimento, e aí esse aqui é um gesto, que é um gesto simples, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Mas quando você faz esse gesto, ele associa, a sua mente associa esse gesto com o sentimento. Então você vai ter aquele sentimento e vai fazer isso aqui. Depois de 3 ou 5 dias fazendo, a sua mente associou. E aí o que vai acontecer? Sempre que você fizer esse gesto aqui, o sentimento vai vir. Tá? Gente, isso é fantástico. É simples, mas é fantástico. Fantástico mesmo. Então, está fazendo a reprogramação assim. Qual que é o objetivo disso? Durante o dia, nossa, me veio aquele sentimento ruim. Opa, fiz isso daqui. O sentimento bom vem. Aquele sentimento que está sendo inserido em você, a reprogramação vem. Essa é a primeira coisa. E a segunda é a técnica que eu já expliquei outras vezes, que eu estou sem a gominha aqui para mostrar, mas é a técnica do inserir dor em algo que você não quer. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar isso especificamente para isso que a gente conversou aqui agora. Tá? Para esses sentimentos que vocês querem eliminar. Então, por exemplo, no caso da Kátia. Poxa, ela ouviu lá o marido dela conversando com os pais dele. Vê aquele sentimento negativo, vai usar aquele... Vocês já viram? Você já viu, Kátia, aquele exercício que eu falo da... Sim, aham. Ou assim, ou usar uma gominha e fazer isso aqui, ou serve também fazer isso aqui. Um leve puxãozinho aqui. Só para inserir dor. Vou ficar sem orelha. Oi? Vou ficar sem orelha. Mas, gente, de novo, olha só, isso que a gente está conversando aqui é a coisa mais besta do mundo. É extremamente simples, mas funciona demais. Demais. É como, por exemplo, quando a gente, hoje em dia, que tem uma música ou um perfume, que passa, sente o perfume, já vem a lembrança de algo. Exatamente. A minha filha acabou de acordar, já vem, tá? Já vem. Tá ok. Mas é exatamente isso. Eu até dou um exemplo lá nesse treinamento novo que eu estou fazendo, que é o exemplo da minha mãe com relação ao peixe, né? Quando a mãe dela faleceu, foi um peixeiro que avisou minha mãe. E ele avisou de uma forma toda assim. Minha avó faleceu de infarto, de noite. Então, tipo assim, um dia estava ótimo, no outro dia morreu. E o peixeiro foi lá e avisou minha mãe de um jeito todo esdrúxulo lá. Minha mãe não podia sentir cheiro de peixe. Porque associou o peixe com a morte da mãe dela. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês é para usar conscientemente algo que já é usado inconscientemente. Né? Inconscientemente, isso é usado contra nós. Se você tem
por exemplo, essa questão do sentimento bom que eu estou fazendo, né, que eu falei de fazer isso aqui. As marcas, por exemplo, o objetivo delas é fazer uma associação boa. Então, por exemplo, para quem gosta de futebol, né, se o seu time estiver bem, na hora do gol ali, é a melhor hora para uma marca aparecer, porque você está com um sentimento bom, a marca aparece, fica associado ali à marca, o sentimento do... Agora. Oi? Desculpa, não ouvi, Demóstenes. Não, associa, né? Exatamente. Você linka aquilo ali e fica. Exatamente. O que a gente vai fazer agora é linkar o que a gente quer. Né? Em vez da gente ser... Oi? Eu vou ter que ficar aí uns 5 minutos até que ela durma de volta. Como são as 2h30, senão ela acorda e já não dorme mais. Tá, ô Kátia, aqui, a gente... Oi, tá ouvindo ainda? Tá, a gente já está encerrando, tá? O que a gente tinha para conversar aqui era isso hoje. Se você já quiser ir, não tem problema não. Ah, beleza, porque aí como ela acordou, hoje eu tenho que deitar com ela, senão ela vem pra cá, ela vê a luz. E ela dormiu, e eu não estava em casa, e ela escutou minha voz, e já... Não, tranquilo. Aí o que vai acontecer? Amanhã eu vou só te mandar uma mensagem lá no WhatsApp para a gente definir certinho a formação ideal para a sua questão aqui. Perfeito. Dependendo Beleza? do horário que você me mandar, eu tô com meu telefone estragado. Eu te escrevo por mensagem e à tarde aqui eu vou comprar o telefone. Tá. Não, beleza. Ela tá berrando lá. Tchau, tchau. Tá bom. Até mais. Um abraço. Tchau, Kátia. Tchau, tchau. Beleza. Mas fez sentido isso aqui? Sim, fez. Eu até já usava, só que assim, não de uma forma, digamos, orientada a você obter um objetivo. E aí você executa dentro de parâmetros, digamos assim. E aí você atinge aquele ponto. Assim, eu acredito perfeitamente, até porque eu já faço uso de algumas, e a grande maioria são as suas afirmações, e a gente já nota que tem aquilo, por exemplo, Deus satisfaz. Quando eu me vejo muito agitado, eu dou uma parada e aquilo fica... Eu não preciso mais... Aquilo lá eu repito naturalmente, né? As afirmações como por que minha vida é tão perfeita, por que minha vida é tão perfeita, eu também. E aquilo eu vou brincando comigo durante o dia. Você comentou a questão da liga ou da gominha, né? Eu usei por um período, aprendi com você para parar de... Porque assim, eu não roo as unhas, mas eu tiro uma com a outra. E toda vez que eu ia fazer, eu fazia, mas gerava dor. E aquilo foi indo, eu parei. Né? Então, eu sei que funciona. Porque eu já usei e já tive o lado positivo daquela técnica. Então, assim, Fabrício, essa questão do acreditar. Eu acredito. Eu ainda não gero a paz, o equilíbrio, mas eu acredito que é possível. Maravilha. Maravilha. Inclusive, essa questão da... Porque a gente fala gominha, né? Que é elástico. Mas eu usava muito puxão de orelha. E funciona. Quando vinha algum sentimento que não é os meus tradicionais, porque assim, eu normalmente procuro pensar o que eu sou como pessoa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa de paz, uma pessoa alegre, então gosto de pensar coisas assim. Quando vinha aquele sentimento ou pensamento totalmente contrário ao meu modo de vida, eu comecei a tentar puxar a orelha. E funcionou, rapaz. Um pensamento específico, era o mesmo pensamento, entendeu? E aí ele parou de repetir, não vem mais aquele pensamento, porque eu neuroassociava esse pensamento a algo ruim. E resolveu. E aí, pegando um gancho numa frase que o Fabrício criou aí, eu tinha criado uma frase, eu não lembro agora de cabeça, tem que achar aqui no computador, mas é exatamente a questão da possibilidade, né? É mais ou menos assim. Tudo que você
pensar em conseguir, sendo tecnicamente, olha a palavra que eu usei, tecnicamente possível, você vai conseguir. Aí eu dei o exemplo. Eu, 57 anos, eu vou conseguir ser o melhor jogador de futebol do mundo hoje? Não. Isso não é tecnicamente possível. Mas eu posso passar a ganhar 1 milhão por mês? Sim. Isso é tecnicamente possível. Você entendeu, Demóstenes? Então, assim, a lei da atração tem muita mentira. Tem até uma frase de um cara até famoso que fala que tudo que o homem é capaz de pensar, ele é capaz de conseguir. Infelizmente, a frase é mentirosa. Porque eu querer ser um corredor de Fórmula 1 hoje, eu vou conseguir? Não. Não. Não, mas se eu quiser ser médico, eu vou conseguir? Claro, basta estudar. Advogado, doutor, empresário, reprogramador mental igual o Fabrício, psicólogo. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Ganhar... Eu tenho as minhas metas aqui, né? Eu quero ganhar no mínimo 40 mil por mês. É a minha meta. Hoje, né? É possível? Sim. É possível ganhar 40 mil por mês, entendeu? Então, é possível você pagar suas dívidas? Sim. Ou se eu cheguei a pagar a dívida de 1% do valor monetário ou de face, por que você também não pode pagar 1, 2, 5? E outros conseguiram, você também consegue. Entendeu? Ou mesmo que você não consiga pagar com esse valor de face, mas você consegue ganhar o dinheiro para pagar. É tecnicamente possível, entendeu? Então, assim, até o Fabrício falou no grupo aqui, a gente vai se ajudar muito mutuamente, né? Claro, a sua experiência vai transmitir para a gente, vai nos ajudar. Eu também vou ajudar, todo mundo vai se ajudar mutuamente, vai ser muito legal isso aqui. Não, poxa, vai ser muito bom, vai ser... E assim, Demóstenes, hoje eu já estou percebendo você bem diferente do dia que a gente conversou, assim, aquele dia você estava, né, a voz ainda estava, assim, a voz hoje tá ótima, a expressão está diferente, então acho que só essa questão da participação aqui já mudou seu sentimento de alguma forma. Não, e tem uma coisa que eu não te contei, Fabrício. Vou aproveitar que está só nós aqui, aí você pode cortar a gravação aí. Tem uma coisa que eu não te contei, vou te contar agora, do Demóstenes. Que eu errei seu telefone porque você tinha, não sei se você comprou ou se você fez a inscrição no boleto, eu tinha um outro número de telefone lá, entendeu? E eu passei o número errado para o Fabrício, não passei aquele outro número. E aí, você depois mandou, eu não te contei isso não, Fabrício, ele mandou um áudio, um vídeo, uma escrita falando que tinha arrependido de ter escrito aquilo, e que não era bem aquilo, que não precisava passar mais nada para você. Eu fiz ouvir de mercador, eu fingi que nem vi que eu estava falando aquilo, entendeu? Obrigado. Valeu, Carlos. Eu fingi que não vi, que não ouvi nem nada. Eu falei, o seu telefone é esse? Perguntei, né? Esse é o WhatsApp? Pode deixar que eu vou passar para o Fabrício. Eu fingi que não vi. Que legal, rapaz. O que aconteceu, Carlos? Não fez não, Fabrício. Não, agora. Na verdade, você filtrou a parte ruim. Ok, obrigado. O mercador, eu falei, não, ele já me escreveu o que quer falar, eu vou passar para o Fabrício, nem vou falar nada que não quer falar mais nada, não. E até o outro telefone mostrando que eu tinha brigado lá com a psicóloga, né, que é contrário ao que algumas coisas deu lá no meu perfil. Não, se eu posso ajudar, por que não ajudar? Eu sei que você faz a mesma coisa, o Demóstenes faz a mesma coisa. Joia. Por que eu não passaria para o Fabrício? De onde você tirou essa ideia, Demóstenes? Não, eu não sei, cara. Não, na verdade, Carlos, é que eu sei assim, que o Fabrício é uma pessoa extremamente ocupada, né? E eu já tinha tentado ajuda com outra pessoa. E com a outra pessoa, assim, o mesmo padrão do Fabrício, é um pouco mais inferior. Na verdade, ele não deu a mínima atenção. E a gente fica se sentindo pequeno. A verdade é essa. Né? Mas isso então, acontece, e já aconteceu comigo, tá? Vou citar nomes, inclusive. Quando eu estava começando a estudar a expansão da consciência, eu fiz isso que você fez com o Marcos Trombeta. Ele não deu a mínima para mim. Marcos Trombeta. Não. Mas eu fiz isso com um cara lá do Rio de Janeiro. Procura a história dele na internet. Ele chama David Camelotti. Ele gosta de ser chamado. Era um cara que vendia doce de banca. Hoje o cara é milionário. Cara, o cara me deu uma atenção.
Não, Carlos, vamos conversar e tal. Passou o telefone do filho dele, passou o telefone do empresário dele. Eu liguei para o empresário dele gerenciava a carreira do Oscar, da Hortência, do Caco Barcelos. Eu que me auto-sabotei na época e não dei sequência ao negócio. Ele falou, fala com o empresário, vamos ver as suas ideias. O Fabrício sabe que eu sou cheio de ideia, né? Vamos ver lá as suas ideias. Se as suas ideias são aplicáveis, nós vamos aplicar aqui as suas ideias. Eu tinha dado umas ideias para ele ganhar dinheiro e eu também, né? Lógico. O Marcos Almeida não deu a mínima. Claro. Mas o David, procurei, David de Camelot. David o Camelot, né? Ele é um cara que hoje ele é milionário, ele começou vendendo doce na barraca lá do Rio de Janeiro. Então isso vai acontecer, cara. Tem gente que não vai dar a mínima e tem gente que vai dar a mínima. A máxima. Mas você também se auto-sabota, e eu fiz isso também, porque eu sei que eu me auto-sabotei com o David. Mas foi bom, porque hoje eu conheço o Fabrício, a minha vida tomou um rumo maravilhoso também, né? Mas se eu tivesse, naquela época, aceitado a ajuda, entre aspas, do David, não me auto-sabotado, eu poderia ter chegado primeiro. Tá ótimo, estou chegando agora, entendeu? Tá ótimo, estou chegando agora. Eu estou te mostrando que acontece. Gente não vai dar bola e gente vai dar bola. E eu senti, Fabrício sabe disso, né? Quando a gente estuda muito a expansão da consciência, você começa a ter um sexto sentido mais apurado. Não são todos os casos que eu passo por Fabrício. O seu eu passei. Não são todos, não, né? É quase nenhum. Né? Quase nenhum. Quase nenhum. De cada 100 que escreve aqui, eu passo um, às vezes meio. Eu procuro filtrar e resolver, entendeu? Não, mas e a questão... Vai lá. E a questão do telefone foi bem interessante. Eu tinha um outro celular que era aquele que você passou pro Fabrício. Que eu tinha ele salvo. Só que você deve ter assinado o curso, você deve ter comprado um boleto, alguma coisa, e eu registrei aqui. Isso. E eu separei a briga do meu vizinho aqui, que estava se espancando uma madrugada com a vizinha. E eu fui lá, entrei no meio da briga e separei. E ela pegou meu celular e levou embora. E eu perdi todos os contatos. E ficou um bom tempo desabilitado. Entendi. E aí foi exatamente o telefone que você passou pro Fabrício. Isso. Mas, meu amigo, muito obrigado por você ter filtrado. E eu vi que você entendeu. Eu vi que você, apesar de eu ter sido mal educado, a verdade é essa, né? Talvez eu não tenha me expressado da forma correta, porque o que eu queria dizer é o seguinte, que o Fabrício, eu sabia, eu tinha consciência que o Fabrício era uma pessoa ocupada e realmente eu agradeci tudo e não deixasse a vida correr, né? A vida seguir. Mas agradeço de coração de você não ter feito. Né? Você foi insistente, passou o Fabrício, no outro dia ele entrou em contato e eu tenho consciência de que vocês são pessoas ocupadas, né? E a gente, devido às circunstâncias, se sente menor neste momento. Pois que o Fabrício conversou comigo, realmente eu criei um outro ânimo, eu ouvi N vídeos dele, eu voltei a assistir, a ouvir os áudios, e aquilo foi criando uma outra mentalidade. A verdade é essa, né? De possibilidades, outras situações apareceram que já estão gerando dinheiro já para acontecer o que você comentou ali, Carlos, porque antes nem isso acontecia, estava travado. E assim as coisas foram surgindo, foram acontecendo, e enfim, é isso. E vai acontecer mais, pode ter certeza disso. Com certeza. Graças à sua teimosia, foi por isso. Lá o teste do quando eu quero, eu vou. Opa! Mas o Demóstenes, o Carlos, ele é um cara que ele assim, é muito. Tem umas coisas que realmente a pessoa tem que ser. Igual você falando essa aí do camelô, Carlos, eu até estranho você falar assim, porque comigo você foi bastante insistente, né? Algumas coisas. Lá, eu lembro quando você me conheceu, eu lembro exatamente como que foi. Você mandou um áudio gigantão. Que isso? Deixa eu ver. Não, mas tal aí, beleza. Pro objetivo que era lá no momento não deu certo, mas aí depois você participou lá do Mente Sã.
E aí o Carlos falou, Fabrício, se você precisar de alguma ajuda aí para as lives e tal, eu me coloco à disposição, de graça mesmo e tal. E sempre persistindo, entrando em contato e tal. Oh, e aí, quando eu percebi, falei, cara, tá pesado aqui para mim fazer tudo sozinho, a primeira pessoa que eu pensei foi o Carlos, né? Exatamente por essa Pela persistência. insistência, né? Exatamente. Então, assim, Joia. é aquilo, isso aqui e é bíblico isso mesmo, né? Persistir, bater e vai abrir. É verdade. É isso. Muitas vezes a pessoa não chega onde quer porque desiste, né? Porque esse tipo de coisa, igual você falou, Demos, foi bom você perceber aqui comigo, aqui com o caso que não foi assim, e leva isso para tudo na sua vida, assim, sabe? De não... tira essa ideia de que as pessoas são ocupadas, de que as pessoas não têm... Cara, eu posso ser sincero para você, eu tenho muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Eu não sou uma pessoa... Sério, eu não sou uma pessoa ocupada. Mas por que eu não sou? Né? Lógico, porque tem o Carlos que me ajuda aqui, porque eu sempre converso com ele sobre isso, a gente foca naquilo que é mais importante. A gente foca no que é mais importante. Então a gente não faz tudo o que precisa ser feito. A gente faz ali os 20% que geram os 80% do resultado. Isso faz... Mas sabe o que é isso, Fabrício e Carlos? É vitimismo. Né? É um sentimento de vítima. E que isso realmente tem que ser varrido, tirado, enfim. Né? A gente não é vítima de nada nem de ninguém. A postura que você se coloca mediante a circunstância é que vai determinar a vitória ou a derrota. Exatamente. Eu já tive esse sentimento, Demóstenes, mas igual eu falei lá na empresa do abacate, tudo isso eu já eliminei, mas esse da doença eu não consegui eliminar ainda. Então, vou pedir ajuda do Fabrício. Eu preciso eliminar isso. Pô, se eu já eliminei sentimentos piores, vitimismo, autossabotagem, procrastinação, que eu não ia conseguir pagar minhas contas, um monte de sentimentos negativos, entendeu? Todos eliminados. Todos. Então... Esse da doença é importante você eliminar, porque senão você acaba atraindo aquilo para você, né? E o que acontece? Eu ainda tomo remédio para pressão, a tal de hipertensão leve, né? E aí tem dia que eu chego a tomar 2 remédios, 2 comprimidos. Não tá certo isso, entendeu? Para poder... Ô, amigo, eu tenho um parceiro aqui que ele é top para acabar com esse negócio de pressão de uma vez por outra. Ótimo. Eu vou... de um negócio natural? Natural. Porque eu sou Ele é um naturopata. A coisa de médico, de farmácia que eu tomo é esse remédio de hipertensão leve. Se por exemplo... Natural. Igual o Fabrício viu, eu fiquei 2 semanas gripado. Por que eu demorei em sarar? Porque eu não gosto de tomar remédio de farmácia. Eu começo a tomar um remédio natural aqui, outro ali, outro lá. Fiz uns negócios que eu vi no YouTube. Mas eu sou anti-remédio. Agora, esse da pressão, não tem jeito. Se você tiver um natural, vou eliminar ele e vou tomar esse natural seu aí. Eu vou lhe passar uma foto dele antes e depois. Ele é um cara que realmente, né, a gente merece respeito, porque o que ele fez com ele mesmo é de se admirar. E ele é um estudioso da linha natural, é um naturopata, uma pessoa muito séria, e que ele era diabético, era hipertenso, enfim, era mais o que ele não tinha do que o que ele tinha, né? E eu vou pegar o seu número e a gente vai manter contato para você eliminar isso. O meu número tá lá no grupo do WhatsApp, do Águia, tá meu número lá. Bacana, joia. Amanhã mesmo a gente entra em contato. Você pega lá no grupo, vai estar o meu número. Aí clica lá e põe adicionar contato, entendeu? Bacana. Aí eu já boto ele em contato com você. O nome dele é Alderi. E amanhã mesmo ele vai falar contigo. Que bom. Isso aí isso é que é o poder de um grupo, né, rapaz? Olha que maravilha. Bom demais mesmo. Muito bom, muito bom. Gente, vamos ficando por aqui. Ok.
o grupo tá lá para a gente trocar ideia mesmo, qualquer coisa que surgir, a gente conversa lá e tal, vamos ficar bem à vontade mesmo. E amanhã eu entro em contato com vocês só para alinhar essa questão desse áudio, né, que eu vou fazer para vocês escutarem, e para a gente definir uma formação bacana aí. Fabrício, vou dar só uma sugestão para os dois que não conseguiram participar, de repente você entra em contato com eles, vê se eles podem gravar um vídeo curto, de 2, 3 minutos, se eles sentirem à vontade, para falar igual eu falei, igual a Kátia falou, igual o Demóstenes falou, entendeu? Para que o grupo faça essa interação, né? Também, para que a gente possa ajudá-los, ser ajudado por eles, né? Que a gravação você vai deixar para eles verem, para eles colocarem isso também. O André e a Priscila. Uhum. Não, beleza, boa ideia. Vou comentar com eles lá no grupo lá. Excelente ideia. Bom demais. Então fui. Grande abraço. Eu demonstro, né? Que hora que é aí? Ô, Carlos, eu vou entrar em contato com você para a gente alinhar a questão dos vídeos. Tá, que horas que é aí na sua cidade? Aqui agora é 9 horas. 9 horas, é 1 hora só de fuso horário a menos, né? Beleza. 1 hora. Achei que era 2. Não, beleza, tranquilo. Horário de verão é 2 horas. Rio Branco é 2 horas. Entendi. Tá certo. Mas sobre essa questão aí, Demóstenes, pode ficar tranquilo que na hora que tiver no jeito aqui, a gente vai entrar em contato com você. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas provavelmente na semana que vem a gente já começa aí. Beleza? Valeu. Abraço, gente. Tchau. Boa noite. Abraço, obrigado. Valeu, Carlos. Alô, tchau.